Bom dia, galerinha do oitavo ano. Hoje nós vamos aqui continuar nossas aulas de ciências. A gente vai falar um pouquinho sobre a fecundação e a gravidez, tá, gente? Então, olha só, vamos acompanhar aqui comigo, ó, o nosso livro. O que é a fecundação, na verdade? A fecundação, ela é a fusão, é o encontro, né, entre o espermatozoide e o ovócito 2, que é o que a gente chama popularmente de óvulo, né, da mulher, que é o ovócito 2, é aquele ovócito já pronto para a fecundação, né? A fecundação, ela também pode ser chamada de fertilização, tá? Para que esse processo ocorra, durante a relação sexual, os espermatozoides entram pelo canal vaginal, né, por meio da ejaculação masculina. Nesse momento, o batimento da cauda do espermatozoide faz com que ele se movimente em direção à tuba uterina. Então, olha só como é que acontece o processo aqui. Vamos acompanhar aqui comigo. O espermatozoide vai entrar pelo canal vaginal, vai encontrar um ovócito, ó, lá na tuba uterina, que nem está acontecendo aqui nessa imagem, ó. Aqui é como se eu tivesse vários espermatozoidezinhos tentando entrar no ovócito 2. Aqui eu tenho um ovário, né? Aonde foi liberado pelo ovário um ovócito 2, né? Ele segue a tuba uterina, fica esperando aqui a fertilização, né? A fecundação de um ovócito. Vamos supor que esse ovócito ele foi fecundado. Aí ele vira um zigoto, ou célula-ovo. Tá? Vamos acompanhar aqui no nosso textinho. Olha só. Quando a mulher se encontra em período fértil, isso é, próximo do dia da ovulação, né, aumenta as chances de que ocorra a fecundação. Além disso, os espermatozoides liberados na ejaculação são capazes de resistir até 3 dias dentro do sistema genital feminino. Tá? Então, mesmo que ela tenha tido uma relação sexual hoje e não esteja ovulando, ele pode sobreviver ainda dentro. O espermatozoide pode sobreviver ainda dentro da mulher por 3 dias. Então, ela tem chance de engravidar se ela for ovular 3 dias depois do ato sexual, tá bom? Por outro lado, apenas uma pequena parcela desses espermatozoides chega até a tuba uterina, onde se encontra o ovócito 2. Alguns vão morrendo pelo caminho, tá bom, gente? Quando ocorre a fusão dos núcleos de duas células, origina o zigoto, ou célula-ovo, que aí está representado aqui, ó, que passa por um processo de divisão celular, que a gente chama cientificamente de mitoses, tá? Que ainda acontece dentro das tubas uterinas, ó. Aqui está acontecendo as divisões celulares, ó. Uma célula se divide em 2, depois em 4, 8, tá? Vai virar uma mórula, que a gente chama, que já está bem divididinha. Aí, olha só, assim começa o desenvolvimento embrionário. Por volta do 5º ou 6º dia, depois ó, de 6 dias percorrendo aqui a tuba uterina, o embrião ele vai chegar até o útero. Estão vendo aqui, ó? E caso exista condições propícias, ele é implantado na parede uterina. O nome dessa fixação do embrião na parede uterina é nidação, tá, gente? E marca o princípio da gravidez, ou período gestacional, que significa a mesma coisa. Então, após sofrer a nidação, ó, o embrião ele vai começar a se desenvolver aqui. No caso de haver a liberação de mais de um ovócito 2, há a chance de que ocorra gestação múltipla, né? Vão vir os gêmeos, que podem ser fraternos ou também chamados de dizigóticos, são aqueles que não são idênticos, né? Cada ovócito vai ser fecundado por um espermatozoide diferente, é como se fossem 2 irmãos nascendo no mesmo momento, né? Gêmeos fraternos ou dizigóticos são formados quando 2 ovócitos ou 2 são fecundados simultaneamente. Já os gêmeos idênticos ou monozigóticos são formados quando um óvulo, durante o processo da divisão celular, então durante o processo aqui da divisão celular, ele simplesmente forma 2 óvulos diferentes. Por isso que nascem gêmeos idênticos, tá? Porque eles têm um material genético totalmente igual. Vão nascer gêmeos idênticos, do mesmo sexo, mesmas características, mesmo genoma, tá tudo idêntico. Eles são clones. Porque é aqui na divisão celular, ó, que na hora da divisão celular é que se divide em dois embriões diferentes. Diferentes não, né? 2 embriões iguais, perdão.
Leiam esse textozinho aqui falando sobre a reprodução in vitro, tá? Que é bem bacana, mas para nossa aula não ficar muito longa, a gente vai logo para a gestação. Aí, depois da fecundação, depois que esse embrião ele nidou, né, se fixou lá na parede do útero, que a mulher já pode dizer que está gestante, a gente vai começar aqui a falar desse processo, a gestação. Quando o embrião se fixa no útero e a gestação inicia, começa a ser formada a placenta. Então, a placenta vai começar a ser formada ali para o embrião, né? Que possui tecidos tanto da mãe quanto do filho. Esse órgão é responsável pelas trocas gasosas entre a mãe e filho. Então, esse órgão ele vai ser responsável entre trocas gasosas, tá? O feto vai receber o oxigênio necessário pela placenta, bem como a nutrição do feto. Também vai receber os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento pela placenta, tá? E ele também vai fazer a excreção dos resíduos metabólicos também pela placenta. Então a placenta, ela é muito importante. Ela vai ter trocas gasosas entre a mãe e o feto, vai ter trocas gasosas entre a mãe e o feto, vai ter trocas gasosas, nutrição e ainda por cima a excreção dos resíduos metabólicos do feto, tá? Então, ó, é importante destacar que os sangues não se misturam, tá? São as substâncias que passam de um sangue para o outro. Então, o sangue da mãe não se mistura com o sangue do feto, só vai passar os nutrientes, a excreção e o oxigênio. Aí é que tá mostrando a placenta sendo formada dentro do útero, tudo bonitinho. Os vasos sanguíneos, ó, tudo bonitinho. Além disso, a placenta exerce função secretora ao produzir o hormônio gonadotrófico coriônica, que é o HCG, tá? Que ativa a produção de progesterona pelo corpo lúteo, garantindo a maturação do endométrio para a formação do embrião. No caso de gestação múltipla de gêmeos, né, pode ou não haver mais de uma placenta. Gêmeos dizigóticos, por exemplo, sempre apresentam cada um sua própria placenta, enquanto gêmeos monozigóticos podem compartilhar a mesma placenta. Tá? Além da placenta, outros anexos embrionários são formados, como o saco amniótico, que é a bolsa ou bolsa amniótica, que é preenchido por um líquido que ajuda a proteger o embrião contra a desidratação e também contra o saculejo, né, os choques mecânicos dentro da barriga. Já o cordão umbilical conecta o bebê à mãe, tá? Aí vamos ver aqui a gestação. Olha só, gente, o que acontece em cada fase aí do desenvolvimento embrionário. Isso aqui é bem interessante. Olha só. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Olha aqui, gente. O período gestacional dura de 30 a 40 semanas, tá? Cerca de 9 meses. Nesse período, o embrião passa por diversas mudanças até estar completamente formado e pronto para nascer. Aí, olha só, gente. O primeiro mês, as primeiras 4 semanas, olha o que acontece. Nas primeiras semanas ocorrem divisões celulares, as mitoses, que estimulam o aparecimento de tecidos diferenciados de órgãos e de sistemas. Entre a terceira e a quarta semana de gravidez é possível identificar os batimentos cardíacos do embrião. Então, no primeiro mês a gente já consegue escutar o coraçãozinho do bebê, tá? No segundo mês, às 8 semanas, né? Inicia a formação do sistema nervoso, do digestório, circulatório e respiratório. Os olhos, a boca, o nariz, os braços e as pernas também começam a se desenvolver. Já vai tomando, ó, uma característicazinha de ser humano, né? Nessa fase, o coração bate aproximadamente 150 vezes por minuto. É muito acelerado. Ao final, o embrião passa a ser chamado de feto e com 4 centímetros, miudinho ainda, mas ele já vai deixar de ser embrião e vira feto. Tá? No final do segundo mês. No terceiro mês, 12 semanas, o esqueleto e os dedos da mão e dos pés se desenvolvem.
Até o final desse período, o feto mede cerca de 14 centímetros, cresce 10 centímetros de um mês para o outro. Já fica grandão, né? Quase o tamanho de uma reguinha. Todos os órgãos internos se formam e as glândulas sexuais encontram-se na região abdominal. Ainda não dá para ver o sexo do bebê no terceiro mês. Quarto mês, 16 semanas. Medindo aproximadamente 16 centímetros, o feto começa a se movimentar, sugar e engolir. Ele também é capaz de perceber alterações de luz e diferenciar gostos amargos de doce. Interessante, né? Quinto mês, 20 semanas. A partir do quarto mês é que vai aparecendo a barriguinha mesmo da mãe. A minha só foi aparecer no quinto mês. Nascem os primeiros fios de cabelo, os cílios e as sobrancelhas. Nas meninas, formam-se as tubas uterinas e o útero. Nos meninos, os órgãos genitais podem ser vistos no exame de ultrassom. Você só vai ter certeza mesmo, o médico lá que vai fazer sua ultrassom só vai te dar certeza do sexo mesmo no quinto mês. Eles conseguem até ver antes, mas eles só dão certeza absoluta no quinto mês, que foi o que aconteceu comigo. O feto tem cerca de 25 centímetros de comprimento e consegue realizar movimentos como franzir a testa e chupar o dedo. Sexto mês, 24 semanas, medindo cerca de 32 centímetros, como cresce de um mês para o outro, né? O feto consegue reconhecer sons externos, especialmente a voz e a respiração da mãe. Lábios e sobrancelhas começam a ficar mais visíveis. As pontas dos dedos apresentam sulcos, que se tornarão as impressões digitais. Sétimo mês, 28 semanas. O feto mede cerca de 35 centímetros, maior do que uma reguinha, né? De 35 a 40 centímetros, uma régua comum. Dentro do útero, ele boceja, abre os olhos, dorme e se movimenta. Os órgãos internos continuam crescendo e ele reage a estímulos sonoros, como músicas e conversas. Oitavo mês, 38 semanas. Com cerca de 45 centímetros, o feto começa a ficar em posição de parto. Ele vira de cabeça para baixo, tá? Para ajudar a manter a temperatura do bebê, após o nascimento, uma camada de gordura se forma sobre a pele do bebê. Os pulmões estão quase prontos e os ossos ficam mais resistentes. Do oitavo para o nono mês, o bebê começa a engordar bastante. A barriga da mãe começa a crescer pra caramba. Nono mês, de 36 a 40 semanas. Todos os órgãos estão completamente formados e o feto já consegue controlar a respiração. Até a 40ª semana, ele está preparado para nascer, medindo de 45 a 50 centímetros. Tá, gente? A minha gravidez, eu tive um parto cesárea, né? Que é o tema do nosso próximo assunto, a gente vai falar sobre parto. Da nossa próxima aula. Eu tive um parto cesárea e minha filha nasceu com 39 semanas, tá? Depois a gente vai falar sobre parto, tá? Vai ser o tema da nossa próxima aula. Eu vou parar aqui, né? Na próxima aula a gente fala sobre o parto, cesárea e parto normal, e a gente corrige aí um pouco das nossas atividades desse capítulo, tá? Vou parar por aqui para nossa aula não ficar muito cansativa, tá bom, galerinha? Beijão para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem.